pessoal, estamos de volta no segundo episódio dessa sequência de vídeos falando sobre o encontro de gerações. E no último a gente deixou vocês curiosos, né? A gente fez uma pergunta para o Dr. Antônio e a gente quer saber, Dr. Antônio, fala para nós. O que essa geração Z tem que faria muita diferença há 40, 50 anos atrás? Bem, antigamente era o seguinte, como eu disse, o advogado trabalhava sozinho. E ele já saía, parece, do berço dele. O advogado antigo era o advogado filho de gente rico. E ele saía metido, só ele que sabia, só ele que aprendeu, só ele que estudou e tal. E hoje nós temos, com essa facilidade toda, a gente A gente aprendeu a conciliar, né? A gente concilia o meu pensamento, por exemplo, com o pensamento de pessoas mais novas. Então, eu acho que hoje o advogado não é mais aquele orgulhoso, sabe? Ele sim, hoje nós temos muito advogado inteligente, capacitado e humilde. A pessoa tem que ser humilde. Por quê? Ele não é o ser supremo. Ele não pode achar que ele só que sabe. Quantas coisas eu aprendo com essa mocidade aqui. Quantas coisas. Eu trago aqui as coisas antigas e eles aqui me mostram. Principalmente depois da pandemia, quando eu cheguei, eu não sabia nada. Eu fiquei 2 anos Tanta tecnologia, né, doutor Antônio? Escondido do Covid, né? E quando eu apareci, todos me ensinaram como isso, como desenvolve isso, como desenvolve aquilo. Então, é da geração nova é que nós aguardamos o aprimoramento do direito nesse país. Sabrina, bem-vinda novamente. E conta pra gente, o que você enxerga que essa geração do Dr. Antônio, né, os baby boomers aí, o que você enxerga que a geração Z poderia tomar como exemplo para fazer de uma maneira construtiva, né? Para trazer isso ainda, para cultivar isso dentro dessas novas gerações. Eu vejo que hoje em dia as pessoas não ouvem tanto os mais velhos. Acham que sabem mais por causa da tecnologia, mas eu acho que o ouvir é o principal. Porque eles têm a bagagem, eles têm o conhecimento. A gente só tá no início, né? Então eu prefiro muito mais ouvir. Eu até lembro que na Índia as pessoas falam que você tem que ouvir os mais velhos, que tudo você deve perguntar para eles. A última decisão não é nossa, é deles. Aqui não, a gente acha que tá na idade que a gente que sabe, que não tem que ouvir o outro, mas eu acho que a gente deveria ouvir muito mais, que eles têm um conhecimento maior e têm muito mais experiência de vida. Você sente que a geração do Dr. Antônio era uma geração que ouvia mais do que a geração atual? Sim. Hoje em dia a gente não ouve. A gente anda muito afobado, né? Assim, a geração Z tem essa dificuldade. Hoje tudo é na velocidade 2, é o áudio do WhatsApp, é o Reels do Instagram, que tem que ser muito rapidinho, nada pode ter muito tempo, que a gente... Hoje em dia as pessoas não têm tempo e paciência, às vezes, para assistir um filme, né? A gente já chega com aquilo na cabeça e aquilo não tem que ouvir. Importante sentar e tomar um cafezinho. Sim. E nós temos esse privilégio de sentar e ouvir o Dr. Antônio. E, Dr. Antônio, é muito bom ouvir o senhor, é muito bom conversar com o senhor, porque o senhor sempre tem uma ideia nova. O senhor sempre fala, você não sabe o que eu pensei, benzinho. E aí a gente quer saber, Dr. Antônio, quais são os planos do senhor para o futuro? Eu espero ter pelo menos mais 10 ou 20 anos. Mais. Sonho, né? Espero no sonho. Uma coisa que a pessoa mais nova falou comigo, porque, aliás, eu falei com ele e falei sem perceber o que eu estava fazendo. Eu contei para ele que eu estava sonhando que estava resolvendo uma petição. E ele começou a rir, porque ninguém sonha com petição. Ah, mas eu sonho. Pode perguntar à minha senhora. Ela fala que eu sonho, eu mexo com direito dia e noite sem parar. Até dormindo, né, doutor Antônio? Eu também sonho em competição, viu, gente? Né? Então, é muito bom. Essa nossa profissão é muito gostosa, e principalmente agora, nesse tempo, né? Eu, na pandemia, fiquei ali escondido, mas fiquei com o notebook estudando, atualizando e tal. Quando eu cheguei, mas eu não sabia como praticar, né? Eu só sabia a teoria e aprendi muito. Mas eu vou dar um exemplo aqui de antigamente. Os advogados antigos trabalhavam sozinhos, então, se nós encontrássemos aqui, igual nós estamos aqui agora, 4,
encontrássemos na delegacia, a gente não poderia olhar para o outro advogado e nem cumprimentar. Né? E cada um chegava na delegacia com um revólver na cintura, que tinha revólver, é bom a gente esclarecer, registrado. Né? Tudo legalizado. Chegava né? lá, tudo legalizado. Então, resolvia o problema do cliente, saía com o cliente e pronto. Hoje não. Hoje modificou tanto, é tão gostoso o nosso sistema que a gente vai aprendendo, vai aprimorando cada dia mais com esses detalhes pequenos. Então, a gente vai na audiência de trabalho, por exemplo. Nós chegamos lá, o patrão está louco contra o empregado, né? A gente encontra um com o outro, o advogado, conversa com ele, e assim que terminar, nós vamos tomar café, hein? E nós vamos tomar café tudo junto. E ninguém... Por quê? Eu, por exemplo, sempre lembrava ao meu cliente, olha, eu vou conversar com a parte contrária, mas eu não estou fazendo nada contra você. Exato. Você vai observar, você vai ouvir e tal. Então, hoje mudou muito a advocacia. A advocacia hoje é mais técnica, né? É diferente daquela época. Então, hoje nós temos muita facilidade para desenvolver cada vez mais. Eu espero que daqui 50 anos, não a inteligência artificial, ela vai nos orientar. Não, eu não considero que ela vai nos orientar, ela vai nos ajudar sempre. Não vai ter um cérebro melhor do que esse que Deus nos deu. Doutor Antônio, é importantíssimo. Dentro do que o senhor está falando, vai ao ar em breve um episódio que a gente tratou exatamente sobre essa questão do convívio dos advogados, né? Que a advocacia ela não precisa ter esse conflito, essa rivalidade entre os advogados, porque né, entre os exato, dois. A gente está ali defendendo o nosso cliente, mas isso não interfere na relação que a gente tem com o nosso colega. Exatamente. E isso não há prejuízo nenhum para o cliente. Exatamente. Então, fiquem ligados aí que em breve tem um episódio falando sobre isso, bem bacana. E, muito importante isso aí. Muito bacana. Sabrina, você está no início, né, da sua trajetória como advogada, uma das mais novas aqui no escritório. Assim como o doutor Antônio, você se vê nessa carreira, assim, pela vida toda? Você tem outros objetivos? O que você busca aí para o seu futuro? O que você está pensando? Hoje em dia eu me vejo advogando. Eu tenho gostado bastante, eu vivo pensando nisso, qualquer horário do meu dia eu sempre estou pensando em algo diferente para estar fazendo. Se eu estou nas horas vagas, vejo alguma reportagem que dá para usar em algum caso, eu já fico pensando em final de semana, em tudo. Eu até pensei, quando eu estava internada, eu só pensava, eu quero trabalhar, eu quero voltar logo para o escritório, quero voltar para a ativa. E eu gosto muito, eu me sinto muito bem e feliz quando eu estou no direito, mexendo com todos os casos que tem. Então eu me vejo advogando. Não pretendo parar de advogar nunca. Que coisa boa. Bom, ficamos felizes com a sua resposta. E aí, para fechar, a gente queria ouvir de cada um de vocês o que vocês entendem que seria a chave para a gente não viver em conflito de gerações, mas para gerações, baby boomer, gerações Z, para gerações que existem, para elas viverem em harmonia, para ter um espaço de construção e não de conflitos. O que vocês acham? Sabrina, começa pra gente. Eu acho que tem que ter... As pessoas têm que se conectar e ouvir. Não tem que saber, não tem que achar que sabe mais do que o outro. Tem que ser sempre uma junção de conexão e o ouvinte. Muito bom. Pra tudo dar certo. Muito bom. Doutor Antônio? Eu acho que nisso aí, o advogado, a primeira coisa, não é porque ele está com a carteira de advogado, porque desde o primeiro ano, o aluno já se considera advogado. Né? Ele chega na casa dele e ele passa a mandar. Ele passa a comandar. Então, eu falo que não tem coisa mais chata do que estudante de direito. Eu acho que sabe tudo. Principalmente o primeiro ano. Exato. Primeiro ano já chega modificando a casa dele. Mãe, olha, a senhora não pode colocar a panela em cima do muro, porque é isso, porque é aquilo. Né? Mas eu acho que ali, depois que ele forma, ele tem que ter, no mínimo, a primeira coisa, humildade. Ele tem que ser humilde e considerar o colega dele, não um adversário, mas um colega que está ali trabalhando da mesma maneira que ele. E como você disse, ali é importantíssimo com relação... Os conflitos vão ficar apenas no papel. Nós aqui não temos conflito nenhum. Não, nós estamos resolvendo o conflito do nosso cliente.
É quando a gente aprende alguma coisa, né? A gente tem que aprender a como externá-la. Às vezes eu brinco, né, com essa questão com o advogado, né? O aluno, na verdade, de direito, ele é chato porque ele começou a aprender o direito, ele quer aplicar para todo lado. Porque até no início da faculdade, os professores brincam, mas você comprar uma coxinha, você está celebrando um contrato. É verdade, né? A gente tem que entender isso, mas a gente precisa entender que as pessoas que já viveram, né, que já viveram muito mais do que a gente, seja na nossa área ou não, ela tem mais conhecimento, ela tem mais experiência de vida. Ela não necessariamente, tecnicamente, vai saber mais, principalmente se ela não for da área, mas se for da área, sim, porque ela já viveu, ela já teve uma experiência daquele caso, daquela situação, né? Os mais velhos aqui, eu sempre falo que eles são as nossas enciclopédias ambulantes, que já passaram por aquele caso. Então, é importante ouvir, né, doutor Antônio? E para quem é bom, Tem muito a gente, detalhe. é importante a gente sentar e a gente conversar, mostrar que as gerações se comunicam. Do que vocês falaram, tantas coisas em comum, valores em comum, a gente está muito mais para construir, né, pontos de convergência do que de divergência. Sim. E pra gente foi um episódio muito especial, né, Nayara? Foi. É muito bom tê-los aqui conosco, né? A Sabrina, nossa menina, Nossa menina que caçulinha. sobreviveu, né, Sabrina, que tem uma história aí de superação incrível. Doutor Antônio, nosso Zezinho, que tá aqui com a gente, que a gente ama e sente muita falta quando não tá aqui. Obrigado, viu, doutor Antônio? A gente sente falta até quando ele não pega no pé da gente no grupo de WhatsApp, né? A gente pensa assim, será que ele tá com raiva de mim? Aconteceu, tá tudo bem. Quando ele ligar o alarme, que a Viagem, porta gente. tá fechada. Isso aí é importante, aí isso aqui tudo eu tirei de pessoas antigas, que eu trabalhei com eles. Né? Faz diferença. A gente tem que ter disciplina. São detalhes importantes que você vem utilizando agora, parece até que é para pagar alguma coisa para aquela pessoa que já foi. Né? Sempre. Obrigada, doutor Antônio. Obrigada, Sabrina. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Até lá. Tudo bom.